dia, seja bem-vindo ao canal Belo e Santo, que tem o intuito de promover a busca do que reflete a beleza e a santidade de Deus. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Arnilton, o coordenador local da comunidade Shalom. E nós vamos aqui conhecer um pouco mais da pessoa do Nil, posso chamá-lo assim? Pode, com certeza. Da pessoa do Nil, e ele vai falar um pouco para nós, né, dessa vida missionária. Você pode se apresentar para os nossos internautas, fique à vontade. Obrigado, primeiramente uma imensa alegria estar aqui com você, nesse programa que eu acho que tem dois títulos muito bonitos, né? O Belo e o Santo. Eu acho que a igreja precisa como um todo redescobrir essa teologia da beleza, porque a beleza ela sempre atrai o belo de Deus, né? A criação, os seres humanos, toda a obra divina ela é muito bela e ela também traz em si o germe da santidade. Então, meu nome é Auri Nilton, é um nome um pouco estranho, podem me chamar de Nil. Eu sou o responsável local aqui pela comunidade Shalom em Goiânia. Sou casado, pai de 3 crianças e tenho as promessas definitivas no Carisma Shalom. Que maravilha, né? Nil, fale um pouco para nós sobre o início da Shalom. Você está consagrado na Shalom há quantos anos? O Shalom, a comunidade Shalom, nasceu em 1982, lá em Fortaleza. O fundador está em vida, né? O Moisés Louro de Azevedo Filho. A cofundadora é a Aline Nogueira. E nasceu aos pés de São João Paulo II, na missa do 10º Congresso Nacional Eucarístico. O Moisés foi convidado para o ofertório entregar um presente ao Papa. E ali ele escreve uma carta e entrega ao Papa, ofertando a sua vida pelos jovens, pela igreja e pelos homens. 2 anos após esse encontro, é inaugurado em Fortaleza o primeiro centro católico de evangelização Shalom, ou seja, uma lanchonete para evangelizar. Então o Carisma acabou de completar, no dia 9 de julho, 40 anos de fundação. Nós fomos a primeira comunidade nova no Brasil a ter um reconhecimento da Santa Sé como um novo carisma. Então, em 2007, a comunidade foi reconhecida enquanto carisma. Em 2012, teve os seus estatutos aprovados definitivamente. E hoje estamos espalhados em 100 missões. E eu sou membro da comunidade Shalom. Primeiramente, a minha experiência com Deus foi em 95, no primeiro dia que eu pisei no Shalom, é uma história bem engraçada. E depois eu me tornei membro da comunidade em 98. Fui da comunidade de aliança, que é uma das formas de viver o carisma. E em 99 me tornei membro da comunidade de vida. E me consagrei em promessas definitivas em 2015. Mais ou menos esse contexto, né? Um carisma novo, carisma formado pelos 3 estados de vida. Nós temos padres, nós temos celibatários pelo reino e nós temos as famílias, todos morando de forma comunitária, vivendo uma espiritualidade própria, comunitária, a serviço da igreja no Brasil e no mundo. E nós podemos perceber, né, pela maneira como você relatou aí, como que nasceu o carisma, né, da Shalom. Nós percebemos em tudo uma vontade de Deus, né? E já percebe-se também pelos frutos, né, que a Shalom está dando aí mundo afora, né? E em Goiânia, ela está em Goiânia com uma casa de missão há quanto tempo? Hoje a comunidade Shalom está em 32 países fora e o restante das casas missionárias aqui no Brasil, aproximadamente 60 dioceses. Aqui em Goiânia, nós tivemos a nossa fundação missionária no ano de 2013. Nós acabamos de completar 9 anos de fundação missionária aqui, no dia 29 de agosto, e estamos ali no Jardim América,
Nossa casa de missão é ali, onde nós temos o centro de evangelização, que acontecem as missas, os cursos, os grupos de oração, as tardes da misericórdia, as lives, os eventos, com membros da comunidade de vida. Nós somos 14 missionários da comunidade de vida e 35 irmãos da comunidade de aliança. E aí depois vem as pessoas que participam dos grupos de oração e os vocacionados do carisma. Muito bem, Nil. E assim, você, como foi eu fiquei interessada quando você falou do seu encontro pessoal, né, com o amor de Deus, com Jesus. Como foi que isso aconteceu? Fala um pouco também disso para nós. É um pouco engraçado, né, assim, porque minha mãe, ela sempre foi muito católica. Minha mãe é descendente de italiano, nós morávamos em São Paulo. E minha mãe, desde pequenininha, assim, queria um filho que fosse padre, né? E, assim, depois nós nos mudamos para o Nordeste. Meu pai é nordestino, do Rio Grande do Norte, em 91. E nós vivíamos normal, assim. E em 94 eu fui para Natal, porque o sonho do meu pai, para quem conhece o Nordeste, né, sabe que um médico no interior do estado é quase que um deus. Um médico, um juiz, um promotor, ele é quase um deus. Tá aí as eleições mostrando isso. E em 94 eu fui para Natal, morar na casa de uma tia minha, e essa minha tia era do Shalom. E foi muito interessante, porque ela passava todos os dias me chamando para ir para o Shalom, e eu dizia, não tenho tempo para estar rezando. Eu tenho tempo para estudar. Então eu estudava aproximadamente de 8 a 10 horas por dia para passar no vestibular de medicina e realizar o sonho do meu pai, ser médico e depois me tornar político. E em 95, depois de um ano morando na casa da minha tia, eles me convidaram para ir para uma missa. E aí começam as coisas engraçadas. Eu não passei no vestibular de medicina, né, mesmo estudando 10 horas. Todos os simulados que tinham na cidade eu ficava entre os 10 primeiros e no vestibular não passei. Então um dia minha mãe me ligou e ela me disse assim, Nil, se você não rezar, você não passa no vestibular. E eu peguei uma briga violenta com a minha mãe no telefone. Cheguei ao ponto de bater o telefone. Eu disse, eu passo 10 horas estudando. A senhora vem me dizer que eu tenho que rezar para passar no vestibular? Isso é um absurdo. Fiquei muito bravo com a minha mãe. Não liguem, viu, meu povo? Né? Fiquei muito bravo com a minha mãe. Taquei o telefone e desliguei. E minha tia me chamou para ir para missa. Aí eu disse, poxa, depois de um ano morando na casa da minha tia, não ir para missa, eu sou muito ingrato. Então eu fui para missa. E essa missa foi terrível. Eu pensei que eu estava no purgatório. Né? Porque eu não ia para a igreja. O padre era um padre bem velhinho. A missa foi uma missa que tinha muitas senhoras cantando, né? Aquelas vozinhas bem cansadas. E eu detestei essa missa. E aí, quando terminou a missa, meu primo me disse, vamos para o Shalom, é só atravessar a rua. Era em frente à Catedral Metropolitana de Natal, o Shalom. Então eu atravessei a rua, fui para ver o Shalom, e certamente não seria Deus que iria me atrair para ir para o Shalom. Então quando eu cheguei no Shalom, que eu vi as meninas bonitas, aí eu disse, nossa, o Shalom é um paraíso. Então eu fui atraído por Deus para ir para o Shalom pelas meninas. Olha a comédia. Os caminhos que Deus se utiliza. E nessa época, como eu vivia só para estudar e passear e farra, uma menina me apresentou, me mostrou o Shalom, né? E ela me convidou, você não quer vir para um grupo de oração? E eu, assim, vendo que a menina era muito bonita, né, me chamando para um grupo de oração que eu não sabia nem o que era, eu fui. E nesse primeiro dia que eu pisei literalmente no Shalom, eu tive o meu batismo no Espírito Santo. Foi uma experiência tão forte, que eu vi todos os meus pecados. Uma pessoa veio por detrás de mim, colocou as mãos nas minhas costas. Eu sentia como se o meu corpo estivesse pegando fogo.
eu comecei, assim como São Paulo, eu caí, né, de joelhos, e ali eu vi os meus pecados, eu vi tudo que eu aprontei, e foi uma experiência tão forte que eu esqueci o carro no Shalom e fui embora de ônibus. E não sabia o que tinha acontecido, porque eu nunca tinha ouvido falar de batismo no Espírito Santo, de Espírito Santo. Eu pensei que aquilo lá era uma igreja evangélica, com todo respeito aos evangélicos. Pensei assim, nossa, minha mãe vai me matar, porque ela reza o texto, brigou comigo para eu rezar, e eu vim para uma igreja que não é católica. Então eu fiquei muito assustado e cheguei em casa com aquele pensamento, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? E ali começou a minha experiência com Deus. Eu nunca mais fui o mesmo. Logo depois dessa experiência, nós descemos, porque no Nordeste é muito forte isso, nós descemos para o interior do estado para uma festa de 7 de setembro. E nessa festa eu bebi muito, muito mesmo. Eu e meus primos, lá na fazenda da família do meu pai, matamos um boi, fizemos um churrasco. E nessa bebedeira, na madrugada, na festa, botaram um lança-perfume no meu nariz. Eu comecei a vomitar às 3 horas da manhã. Às 6 horas da manhã eu estava desmaiado. Às 9 horas da manhã eu acordo, me levam para o hospital às pressas e eu fui internado, e eu só me lembro de quando o médico disse, o que é que você tem? Eu disse, eu não sei o que é que eu tenho, só queria pedir para o senhor parar de ficar balançando porque eu vou vomitar. Dali eu não me lembro de já estar numa maca, tomando soro com o meu pai do lado. E aí começam as ações de Deus na minha vida. Eu não sei se eu vi ou se tinha uma imagem de Nossa Senhora, e eu nasci na Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, e eu vi essa imagem de Nossa Senhora e eu disse para ela, Nossa Senhora, se eu não morrer hoje aqui, me dê a graça de nunca mais beber. E fui curado naquele dia. Então, eu tive a experiência com Deus em fevereiro. Em setembro, eu tenho um milagre, eu sou curado da bebida. E no ano seguinte, eu começo a trilhar um caminho vocacional, do qual eu lutei por 3 anos dizendo não. Já estava às vésperas de me formar em direito, chefiava gabinetes de juízes, quando Deus me disse, deixa tudo e me segue. Então, a minha experiência mais ou menos é essa sim, né? Foi uma intervenção divina muito forte no primeiro dia. Eu até brinco dizendo que se Deus não tivesse utilizado comigo a mesma estratégia de São Paulo, eu acho que nunca teria sido missionário, ou eu nunca seria consagrado a Deus. Teve que ser assim, imediato, porque eu acho que eu era muito ruinzinho na história. Pronto, é mais ou menos isso, e depois eu entro na comunidade Shalom, eu abro mão. Eu tenho uma frase que diz assim, eu precisei perder tudo para me encontrar com tudo. E tendo tudo, ele foi me devolvendo tudo de acordo com a vontade dele. Então, quando São João da Cruz diz o Senhor do tudo ou nada, para mim é muito forte isso, porque eu entendo o que significa o tudo de Deus e o tudo nos homens, né, na vida humana. Que lindo! Testemunho forte. Engraçado, Nil, a gente percebe assim que as pessoas que são escolhidas mesmo, né, e eu creio que você é um eleito de Deus, eu tenho certeza disso. Normalmente esse encontro é impactante, né, como você acabou de nos relatar, e assim, sempre através de Nossa Senhora, né? Você falando dessa experiência, né, do pedido que você fez a ela, e ela prontamente te atendeu, né? Eu acho que as coisas mais importantes da minha vida tiveram a presença de Nossa Senhora. Então, essa cura da bebida foi uma cura muito séria, porque, não sei se vai escandalizar, mas eu vou dizer, eu andava com uísque, eu andava com rum Montila, e eu tomava aquilo ali como se fosse água. Eu não tomava bebidas leves, eu tomava bebidas pesadas. Então eu tive uma cura muito forte. E depois, no meu estado de vida,
eu fiquei, né, depois de me tornar missionário, meu Deus, será que Deus quer que eu seja padre? Será que Deus quer que eu seja celibatário? Será que Deus quer que eu case? Porque quando a gente entra no carisma Shalom, a gente não vê mais o estado de vida como uma escolha nossa, mas em primeiro lugar como uma escolha de Deus. Porque ali tem uma missão escondida. E eu me abri a essas 3 dimensões. Meu Deus, é para ser padre, é para eu ser celibatário, é para eu casar. E quando eu fui para a fundação do Shalom em Brasília, no ano de 2001, eu sou da primeira turma da fundação do Shalom em Brasília, eu entrei numa crise vocacional para discernir o meu estado de vida. E agora? Sou padre, sou celibatário, eu vou casar. Então eu imaginava assim, bom, como eu namorava de forma muito desregrada, noivei, terminei para entrar no Shalom, o que Deus não quer é que eu case. Isso eu tenho certeza que Ele não quer que eu case. Ou eu vou ser celibatário ou eu vou ser padre. E fui para um retiro lá em Choista, na casa da Mãe Rainha, lá em Brasília, um santuário muito bonito. Ficam convidados a ir ver, muito bonito lá. E nesse dia eu tinha me consagrado a Nossa Senhora pelo método do Totus Tuus, na casa de formação do Shalom. E quando eu entrei no santuário, me veio a lembrança. Nossa, eu sou consagrada a Nossa Senhora. E eu estou num santuário mariano. Tudo o que eu pedi aqui a Nossa Senhora pode acontecer. E aí, se prepare para ouvir como Nossa Senhora foi atenta. Sempre ela é, né? Sempre, 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 sempre. Peça à mãe que o filho atende, né? Exatamente. E aí eu disse, Nossa Senhora, eu estou num santuário mariano. E nós da Comunidade de Vida temos um voto de pobreza. Eu quero 3 sinais. Se acontecer os 3 sinais, eu caso. Para você ver o medo que eu tinha do matrimônio. Se não acontecer, ou eu vou ser padre, ou eu vou ser celibatário. E eu disse, eu quero um sinal dentro da capela, eu quero uma imagem sua aqui, e eu quero tirar uma foto dentro desse santuário. Se essas 3 coisas acontecerem, eu caminho para o matrimônio. Bom, eu não tinha dinheiro para comprar imagem, eu não tinha câmera para bater foto, e eu não conhecia ninguém em Brasília. Então eu fui para dentro da capela, diante do Santíssimo, comecei a rezar sobre o meu estado de vida, o que é que Ele queria do meu estado de vida. E começaram as coisas mais impressionantes do mundo. Entra uma romaria, porque lá no santuário, senta uma senhora do meu lado, pega a minha Bíblia, eu fiquei com muita raiva. Eu disse, meu Deus, aqui nessa aflição, e a mulher pegou minha Bíblia, Jesus. Aí baixei minha cabeça e fiquei lá. A mulher passa uns 10, 15 minutos com a minha Bíblia, fecha a Bíblia, bota do lado e sai sem dizer uma única palavra. E eu sou sempre muito abusado, né? Assim, na minha oração, eu sou meio abusado. Eu olhei para o Santíssimo e disse assim, olha, ainda é mal educada, viu? Nem para agradecer pela Bíblia. E aí, baixei a cabeça de novo. Uns 10, 15 minutos depois, toca uma pessoa no meu ombro. Quando eu viro para trás e olho, ela me entrega um bilhete e sai da capela. Quando eu abro o bilhete, está escrito, muito obrigado por você estar lendo o livro de Tobias. Desde quando eu saí de casa, sabia que você estaria lendo. E eu entrei em choque. Eu saí da capela atrás da senhora, não vi mais a senhora, voltei para dentro da capela me tremendo. Termina às 18 horas, o padre dá a bênção com o Santíssimo. Saio, o casal que me levou para o santuário vai me buscar às 18 e pouco, 18h30. Eles me apresentam uma religiosa de Choist, lá da congregação, e nós estávamos conversando e a mulher, ela sai da conversa, ficou eu, o esposo dela e a religiosa, e um pedaço ela volta e diz, Nil, você gostou daqui? E eu disse, muito, é lindo.
Aí ela disse, olha, então, eu espero que você goste da recordação que eu vou lhe dar. Então, ela bota a mão dentro da bolsa, tira uma imagem de Nossa Senhora e me entrega. Olha, eu confesso, curioso, que quando ela me entregou essa imagem, minhas pernas tremeram. Porque eu pedi um sinal dentro da capela. Aconteceu. Eu pedi uma imagem de Nossa Senhora, eu não tenho dinheiro. E aí vem o sinal da imagem. Eu disse, meu Deus, só falta foto. Eu não acredito que você quer que eu case. E comecei a ficar assustado com aquilo ali, né? E aí, para terminar, né, porque a história é um pouquinho longa, Fique à vontade. O esposo dela me pede para levar o carro até a entrada do portão do santuário, eu levo o carro, o esposo vem com a esposa, entra no carro, e na hora que nós já estamos saindo do santuário, a esposa olha para o marido e diz, amor, volte com o carro, porque eu trouxe uma máquina fotográfica e só tem 2 fotos para terminar o filme. E eu queria tirar com o Nil de lembrança aqui no santuário. Meu Deus, essa foto, depois eu posso mandar para vocês darem risada. Até hoje eu tenho essa foto com cara de retardado. Porque eu estava em choque. Então foi tirada essa foto e eu fui mudo do santuário para a paróquia São José Operário, lá na Asa Norte, onde era a casa do Shalom. E ao chegar no horário da missa, o evangelho do dia era: José, não temas receber Maria como tua esposa. Então, a partir daquele momento, eu vi que Nossa Senhora, por 3 sinais, me pedia, mesmo sabendo de todas as minhas fraquezas, que eu caminhasse para o matrimônio, porque a via da minha santificação passaria pelo sacramento do matrimônio. Então, hoje eu sou casado, completei 15 anos de matrimônio agora em junho, sou pai de 3 crianças, e missionário. Então veja que o projeto de Deus mudou e Nossa Senhora interviu diretamente. Assim, eu entendo tudo isso que você está relatando aí, né, com a sua cura da bebida. E aproveitando a gente estar aqui nessa partilha, eu, antes de me encontrar com Jesus, com o amor de Deus, eu fumava. E eu fumava com muita culpa, porque eu tinha uma consciência muito grande que aquilo não me fazia bem. Então eu ficava me escondendo para fumar, mas eu não conseguia abandonar o vício. Procurava controlar. E logo após o encontro com Jesus, com a experiência com o Espírito Santo, eu fumando na minha casa, eu nem fumava dentro da minha casa, veio uma força do alto, o Espírito Santo desceu sobre mim. Naquele momento eu olhei para o cigarro, joguei fora e nunca mais eu tive vontade. Impressionante. Foi uma cura instantânea. E essa experiência com Nossa Senhora, eu tive vontade de entrar para uma igreja evangélica após esse batismo no Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo dentro da igreja católica, durante a missa no dia de Pentecostes. E eu tive um desejo de ir para uma igreja protestante. E foi preciso uma experiência com Nossa Senhora para eu entender que eu estava no lugar certo. Eu tive uma experiência também forte com ela. Então, assim, eu compreendo perfeitamente, né? Acho isso maravilhoso, né? Como que a mãe realmente conduz os filhos, né? Para o caminho, para aquilo que é o projeto de Deus. E uma pena que muitos não conhecem Nossa Senhora, né? Porque tem uma frase que a nossa cofundadora utiliza, a Amy Nogueira, que eu acho linda. Ela resume tudo. Ninguém ama Jesus como Nossa Senhora. E ninguém ama Nossa Senhora como Jesus. Ninguém vai conseguir amar mais Jesus do que Nossa Senhora. E ninguém vai amar mais Nossa Senhora do que Jesus. Então, há um mistério trinitário, há um mistério esponsal em Nossa Senhora, que nós não podemos dizer de forma alguma que ela é uma mulher qualquer. É impressionante que na minha vida missionária, todas as vezes que tem uma manifestação, que eu tenho que rezar, ou por uma jovem, uma pessoa casada, que o demônio ali se manifesta, sempre eu recorro a Nossa Senhora. E é impressionante como o demônio não gosta de escutar o nome de Nossa Senhora.
Então eu não posso dizer que ela é uma mulher qualquer, porque ela é a esposa do Espírito Santo, né? Tem uma parte da igreja que diz que Nossa Senhora é a obra acabada de Deus, né? Se o Éden era o paraíso, no qual acolheu ali a presença do próprio Deus, Nossa Senhora é o paraíso terrestre. Ela trouxe o próprio Deus. Então eu não posso dizer que é uma mulher qualquer. E contar com Nossa Senhora é infalível. Ela é a mãe do perpétuo socorro, né? Quem recorre a ela sempre alcança graça. E graças abundantes, né? E é o desejo de Deus que essas graças venham até nós pelas mãos dela. Dispensadora de todas as graças. De todas as graças, né? É muito lindo. A gente não está aqui querendo, né, polemizar nada com quem não tem essa devoção, não temos esse objetivo. Mas nós que vivemos essa amizade com ela, essa filiação, nós sabemos, né, do quanto é assim importante para a nossa caminhada termos essa intimidade com ela, porque Nossa Senhora não tem outro objetivo a não ser nos levar para o seu Filho. Exatamente. Nos levar para o céu. E nos levar à espiritualidade mais perfeita. Porque quando Nossa Senhora está dentro de uma espiritualidade com Deus, ela se torna mais perfeita. Porque Nossa Senhora é uma criatura. Então ali está o modelo da criatura que conseguiu se unir a Deus de forma inigualável. Se unir ao Filho e se unir à Santíssima Trindade, né? E como é bonito ver o magistério da igreja falar dessa relação, né? Os padres, os primeiros padres da igreja, que falam dessa experiência mariana de uma forma tão bela, que nos leva a entender que Nossa Senhora, não estando presente, é como se fosse uma espiritualidade capenga. É como um filho que não conheceu a sua mãe. Ele nunca vai entender, com todo respeito aos avós ou aos tios ou a quem cuida daquela pessoa, mas o fato de não ter a mãe nunca será preenchido. Então, às vezes, eu vejo que essas espiritualidades que não trazem Nossa Senhora nessa dimensão mariana, elas são espiritualidades capengas, né? E quanto mais próximo de Nossa Senhora, mais perfeito a união com Jesus. E assim, nós sabemos que todos os santos cultivaram uma profunda devoção a Nossa Senhora. Foram formados por ela, para se tornarem santos. Então, a devoção a Nossa Senhora é também um caminho de santidade. Muito. Porque ela vai nos conduzindo, né? Ela vai nos revelando. Eu tenho experiências assim com Nossa Senhora. Ela me revela assim as armadilhas do inimigo, ela me alerta, ela me ensina as armas para combater e vencer. Então é muito linda essa intimidade com ela. E assim, lamentamos nós que somos católicos, porque os que não têm essa intimidade com ela, eles perdem por isso. É um desconhecimento, né? Nós estávamos antes aqui desse momento conversando, né? Seu esposo. E eu falava que há 15 dias atrás nós estávamos num retiro para jovens do Shalom e houve uma manifestação numa jovem, né? O demônio entrou na menina e foi impressionante que entrou a partir do momento em que ela escutou assim eu falar de Nossa Senhora. E na hora que eu vi, fui lá, a menina deu um grito absurdo. Isso não é para assustar vocês, mas acreditem, o demônio existe e ele não ama a família, ele não tem família. Pais que estão nos assistindo, zelem pelo que os seus filhos estão vendo em casa, sobretudo nessas séries, né, de streamings, como Lúcifer e outras. Não permitam isso dentro da casa de vocês, porque vocês estão abrindo brechas para o demônio e brechas no coração dos filhos. Então essa jovem ali, eu acho que ela não tinha mais do que 20 anos, ela se manifesta e na hora em que eu falei de Nossa Senhora, ela botou a mão assim e ela apertava com tanta força e eu não conseguia puxar a mão dela. Todas as vezes que eu falava o nome de Nossa Senhora, ela berrava e ela impedia eu retirar a mão. Foi preciso rezar o Magnífica.
o próprio canto de Nossa Senhora para que o demônio perdesse força e saísse da jovem. Veja, uma jovem de 20 anos manifestada. E foi Nossa Senhora que fez essa intervenção junto ao seu filho para libertação. Porque nós sabemos que Nossa Senhora e nós todos, sem Jesus, não somos nada. Né? Isso é muito próprio da fé católica. Né? Nós temos isso, nós sabemos que todo milagre, todas as coisas, em primeiro lugar, vem da permissão dele, da ação dele. Né? Mas nós não podemos menosprezar essa graça de intercessão de Nossa Senhora, né? Essa súplica humilde de Nossa Senhora que desmonta o demônio. É impressionante, quando eu estou rezando que eu vejo alguma manifestação, eu tenho o hábito de dizer assim: Nossa Senhora, se o demônio tentar nos apunhalar pelas costas, porque ele é um covarde, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o destruidor, ele é o diabo, ele é o divisor, que ele encontre o teu rosto vigilante nas nossas costas. Então pedir assim a Nossa Senhora que ela esteja ali, olhando para o demônio, e o primeiro rosto que o demônio encontre seja o de Nossa Senhora, para que ele se lembre quem é ela e quem é Jesus. E ali a gente já começa todo um processo de desarmar o demônio. É verdade. Assim, a experiência com Nossa Senhora é fundamental, né, para uma caminhada segura, né, essa intimidade, essa amizade com a Mãe de Deus. Né. Eu não sei, né, assim, na minha vida, né, como seria, né, sem essa presença dela. E eu rejeitei ela inicialmente, querendo até ir para o protestantismo, e eu acredito que é porque eu estava tão cheia de mim mesma, eu estava tão cheia do orgulho, né, que o mundo vai nos colocando, e que eu tive dificuldade de aceitar essa figura da Mãe do Céu, de humilde, né, silenciosa. Eu tive dificuldade, eu creio que vem um pouco disso também, né, do orgulho. O orgulhoso não aceita o que é humilde, né? Eu, particularmente, tenho uma devoção a uma ladainha. Eu gosto muito dessa ladainha, que é a ladainha da humildade. Conheço. E eu vejo que essa ladainha da humildade, ela tem uma mística muito esponsal mariana. Porque Nossa Senhora faz justamente isso que você acabou de dizer. Ela te ensina o caminho do esvaziamento, o caminho da minoridade, o caminho da pequenez, o caminho da humildade, de não buscar nada para si, mas para os outros. É impressionante como a minha vida mudou quando eu me tornei missionário. Antes da minha experiência com Deus, eu pensava em ser juiz para ter o meu status, para ter a minha estabilidade, para ter o poder, para ser alguém muito importante, e nós respeitamos todas as autoridades civis, políticas e assim por diante. E depois, enfim, eu buscava a mim mesmo. E depois eu me torno missionário. E foi impressionante. Olha o caminho da providência divina é muito fora da nossa lógica. Eu estava em um gabinete criminal, fazendo sentenças para os juízes que eu trabalhava, para condenar. E ao me tornar missionário, eu sou enviado para a missão do Rio de Janeiro, e o meu primeiro campo de evangelização, sabe onde é que foi? Nos presídios do Rio de Janeiro. Então eu fui para Bangu, eu fui para São Cristóvão, eu fui para Água Fria, eu fui para os 3 piores presídios do Rio de Janeiro, para evangelizar justamente aqueles que há 3, 4 meses atrás eu ajudava a condenar. Então veja que o caminho de Deus é inverso. E todas as vezes que eu olho para Nossa Senhora, no Shalom, nós temos uma devoção em 3 dimensões a Nossa Senhora. Nossa Senhora como a Rainha da Paz, Nossa Senhora como a porta do céu e Nossa Senhora como a estrela da nova evangelização. Então Nossa Senhora como Rainha da Paz, porta do céu, estrela da nova evangelização,
são caminhos seguros para que a nossa vida missionária esteja toda firmada nele, em vista dele, e a partir dele, em vista dos homens, da igreja, da humanidade como um todo. É um esvaziamento, é o exemplo de Nossa Senhora. Como eu estou me identificando com seus relatos, Nil? Olha, será que ela chamou, hein, meu povo? Porque, assim, eu também tive a graça de evangelizar no presídio por 2 anos. Eu amava aquela missão. Nós éramos um grupo de 5 pessoas. Toda segunda-feira nós nos dirigíamos para o CEPAIGO, para o CPP, que é o presídio aqui de Goiânia, e passávamos umas horas lá. E quando eu adentrava os muros daquele presídio, Nil, eu era revestida de uma graça tão grande que eu não conseguia olhar para aqueles homens e para aquelas mulheres, porque lá também tem a parte feminina, um olhar de condenação. Era algo assim, místico mesmo. E era impressionante. Né? Nós entrávamos lá, fazíamos o nosso trabalho e eles sempre, né, muito respeitosos conosco. E quando eu tive que abandonar essa missão, eu senti muito, porque eu amava, né? Era um compromisso sério na segunda-feira que eu tinha toda a tarde. E assim, nós percebemos, falando, eu me considero uma missionária também, né? Eu sei que eu tenho um chamado para a missão. E assim, a igreja nos fala o quê? Que todo batizado é um missionário. Não é isso? É, o próprio Papa Francisco, agora, recentemente, ele disse uma frase linda. Ele disse: a nossa vida é missão. A sua vida, você que está nos assistindo, talvez você não tenha a oportunidade de ir num presídio, mas você pode ser missionário favorecendo aqueles que têm a oportunidade de ir no presídio. Talvez muitas pessoas não conseguem entender os dons que Deus deu em vista da evangelização. Por exemplo, nesse presídio que eu estava no Rio de Janeiro, tinham aproximadamente 200 presos ali fazendo o seminário de vida no Espírito Santo. E foi impressionante porque eu tive a oportunidade de me relacionar com chefes de facção do Comando Vermelho, do Comando Jovem. E foi incrível, num determinado momento da pregação, que Deus me fazia olhar para aquela grade do presídio e eu dizia para aqueles presos: não são essas grades exteriores que tornam vocês prisioneiros. O que torna vocês prisioneiros são as grades do pecado que está sobre o seu coração. Porque Cristo nos libertou. E depois dessa evangelização, eu tive uma experiência maravilhosa. Porque um daqueles presos teve a liberdade condicional e ele me encontra num evento do Maracanã. Nós estávamos num evento lá no Maracanã, da RCC, e esse preso, ex-preso, né, ex-presidiário, vem ao meu encontro e chega para mim e diz assim: você se lembra de mim? E eu disse: me lembro. Aí ele disse: eu sou lá do presídio de São Cristóvão. E eu um susto assim, né, porque eu me lembrava da face. Sou péssimo para nome, né, péssimo, fatos e acontecimentos, números, sou muito bom, mas nomes eu sou terrível. E simplesmente aquele homem olhou para mim e disse: moço, o senhor salvou a minha vida. E eu olhei assim para ele, fiquei impactado, né? Ele disse: olha, as suas pregações lá dentro do presídio me fizeram sair agora, eu estou em liberdade condicional e eu não estou mais no tráfico de drogas. Eu voltei para minha esposa, eu estou indo para a missa todos os dias. Eu me mudei do bairro que eu traficava. Eu não quero mais essa vida. E eu sei que Deus me salvou. E esse homem me deu um abraço que eu comecei a chorar. Ele começou a chorar. A esposa dele começou a chorar. Os filhos dele apareceram e começaram a chorar. Então ali naquele primeiro momento da minha vida missionária, eu entendi que Deus realmente me tirou dos livros para a vida. E me tirou das letras para o coração do homem. Então, todo batizado, você que está nos assistindo, preste bem atenção. Deus
quer fazer de você uma porta para a eternidade. Abra-se. Se talvez você não tenha uma saúde física para andar, seja lá para o que for, abra-se aos dons de Deus, porque Ele quer te dar. Como esse programa, é uma abertura ao Espírito Santo para evangelizar. Então nós estamos aqui para justamente despertar e dizer que é tempo de evangelização. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é uma missão. E nós, ao chegarmos na eternidade, teremos o prazer de colher os frutos, não das árvores, mas da humanidade, de todos aqueles que vão vir conosco para se apresentar ao Cordeiro. Isso é muito bonito. Isso é belo e santo. Belo e santo. Maravilhoso. Então, essa vida missionária, essa vida mariana, essa vida do Espírito Santo, como você bem colocou, eu acho que precisa ser reaquecida no coração dos jovens, dos casais e das famílias. E o quanto isso traz leveza, porque assim, as coisas de Deus nos trazem muita leveza, elas não são pesadas. E o que eu falava muito no presídio, né, não só eu, o nosso grupo, é que Jesus poderia fazê-los verdadeiramente livres ali atrás daquelas grades, né? Que ali dentro, mesmo atrás das grades, eles poderiam ser livres, o coração livre, né? Então é isso, né? E assim, o cristão, Nil, ele tem essa missão, né, de falar, de anunciar Cristo e a igreja, falar da igreja, né? Isso que nós estamos tratando aqui, né? Com muita tranquilidade, com muita liberdade. E é muito bonito ver assim o protagonismo dos leigos, né? Nós leigos precisamos cada vez mais sermos ousados. Existe uma palavra muito bonita, a parresia. Nós precisamos usar da parresia, nós precisamos usar dessa ousadia, dessa intrepidez, dessa coragem. Hoje, depois de entender o porquê que Deus me chamou a casar, eu entendo que é muito mais fácil eu falar para uma família como casado do que se eu fosse um padre. Não que os padres não consigam, mas eu consigo falar daquela realidade que eu vivo, das dificuldades, das enfermidades, das dores, das alegrias. Meu Deus, como é lindo ver os meus filhos rezando. Como é lindo ver eles agradecendo no café da manhã, no almoço, no jantar. Como é bonito ver eles perceberem a ação da divina providência que cuida da nossa família. Como eu disse, nós somos missionários, nós vivemos da providência divina. Nada nos pertence, né? Nós temos um voto de pobreza, nada nos pertence. Nada. Por sinal, tem uma coisa até mais forte. Nem a minha esposa e meus filhos me pertencem. Eles pertencem tudo a Deus. Eu sou, como José, um mero guardião dos tesouros de Deus, né? O meu filho, uma vez, para você dar risada, para pais que estejam nos assistindo e filhos. Uma vez uma tia da comunidade tinha um problema no joelho. E ela foi cuidar dos meus meninos, porque eu e minha esposa precisávamos ir para um retiro. E o pequenininho correu e caiu justamente em cima do quê? Do joelho machucado dela. E ela disse, ai, o meu joelho, Luquinhas, cuidado com o meu joelho. E na nossa casa, se vocês estão convidados, tá certo? For lá no nosso apartamento, ao abrir a porta do nosso apartamento, você vai dar de cara com o nosso oratório. De cara. E lá nesse apartamento que nós morávamos em Fortaleza, quando ele viu a menina botando a mão do joelho, ele disse, esse é o joelho machucado da titia. Qual foi a reação dele? Ele foi lá no oratório, olhou para a tia e disse, tia, vem cá, vem cá. E ela foi, e lá nesse oratório nós tínhamos uma poltrona semelhante a essa aqui estava o oratório, e ele, senta aqui, tia, senta aqui. E ela sentou. E na hora que ela sentou, ele botou a mão sobre o joelho dela, olhou para o panô, que nós temos lá, é uma imagem de Jesus crucificado, e disse assim, Jesus, cura o joelho da titia. Deu um beijo no joelho dela,
olhou para Jesus, mandou um beijo e disse: muito obrigado. Essa tia entrou em lágrimas, porque ela nunca tinha visto uma criança de uma família missionária rezar pedindo a cura do joelho dela. Meu Deus, que graça, que oportunidade que nós estamos tendo de fazer desta vida uma primavera do Espírito, uma primavera dos dons, uma primavera mariana, uma sociedade mais bela. A verdade é essa, apesar desse tempo de política tão polarizado, mas nós precisamos acreditar que Deus governa todas as coisas. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, quem reza governa o mundo com Deus. E nós precisamos rezar para governarmos o mundo com Deus. Muito interessante isso aí que você falou a respeito da oração das crianças. Eu tenho experiência, porque eu tenho 4 netos. Nós perdemos muito quando não ensinamos nossas crianças a rezar. Porque a oração deles é simples, né? Singela. E direta. Direta, né? Que tem sinceridade, que eles rezam com aquilo que está dentro deles, né? Que é o coração puro de criança. E é a oração que Deus mais se agrada e mais responde. Os pais perdem muito mesmo quando não ensinam os filhos a rezar. E esse tempo, sobretudo, das ideologias, esse tempo de um relativismo, esse tempo de uma superficialidade sem igual, uma espiritualidade, podemos dizer assim, rasa, tão focada na dimensão das emoções, dos sentimentos. Quando começamos a perceber as crianças rezando, né, seja para as coisas mais simples, né? Outro dia aconteceu uma cena bem engraçada lá em casa, que o meu filho queria comer pizza. E nós, como missionários, não temos um repasse que dá para estar comendo pizza, né? E ele, na oração, disse: Papai do céu, muito obrigado. Eles têm uma musiquinha que eles fazem assim: muito obrigado, Papai do céu, por este alimento que eu vou comer. Abençoa os que não têm, amém. Né? Eles cantam, brincam. E ele disse: Papai do céu, eu gostaria de comer pizza. Falou desse jeito. Terminou a oração dizendo assim: Papai do céu, eu gostaria de comer pizza. No outro dia, um irmão de comunidade nos convida para ir para onde? Para uma pizzaria. Oh, meu Deus. Veja que coisa impressionante. Muito simples o pedido dele. Mas o fato deles terem invocado a Deus para a bênção dos alimentos fez com que aquele simples pedido dele fosse atendido imediatamente por Deus. Esse é o canal da oração das crianças, né? Vou contar uma coisa aqui, que nessa manifestação dessa jovem, há 15 dias atrás, a minha filha de 12 anos, quando viu o pai rezando pela jovem, mesmo ela sabendo que ali estava o demônio, ela saiu do lugar dela e ela não estava participando do retiro, se ajoelhou do meu lado e disse: Papai, eu também quero rezar por ela. Eu posso? Disse: pode. Claro que ali naquele momento eu morrendo de medo, né? Porque a menina estava manifestada. E nós sabemos que uma manifestação tem ali a presença do demônio, né? E a minha filha estava do meu lado. E ela começou a rezar a Ave Maria em latim para que Nossa Senhora guardasse a pureza daquela jovem. Meu Deus, uma criança rezando, pedindo a pureza do coração de uma outra jovem. É impagável, uma experiência sem igual. É por tudo isso que vale a pena todas as renúncias, todos os sacrifícios, né, que a missão exige, né? Tudo que você teve que deixar, renunciar, né, para hoje ser esse missionário que você é, levando a graça de Deus para tantas pessoas, né? Se deixando ser usado por Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Isso é impagável. E assim, fala um pouco para nós sobre como você concilia, né, a sua vida missionária, você como responsável local pela Casa da Shalom em Goiânia. Você acaba sendo pai não só de 3 filhos, mas espiritualmente você tem muitos filhos, né?
tem os membros consagrados da Shalom. Então, assim, a sua esposa, né, como esposo também, né, essa vocação, essa missão também exige de você. Fale um pouco para nós, assim, como você vive tudo isso. Bom, eu acho que não existe uma outra forma de explicar isso senão segundo a vontade de Deus. Realmente, são muitas renúncias. Por exemplo, abrir mão da estabilidade como um juiz poderia ter financeiramente. Estar como pobre nas mãos de Deus, né? Saber que hoje eu tenho, amanhã talvez eu não tenha. E ensinar as minhas crianças a também viver assim, estar nas mãos de Deus. Então, como pai, como esposo, nós aqui em Goiânia fizemos o ano passado uma consagração a São José. O padre Rodrigo, lá da Sagrada Família, ele apresentou o livro de São José e nós fomos a primeira missão do Shalom no Brasil inteiro a fazer essa consagração a São José. Nós tivemos pessoas do Brasil inteiro fazendo essa consagração, os 33 dias de consagração a São José. E lá foi muito impressionante perceber que eu aprendi a ser pai sendo filho de Deus. Aprendi a ser esposo sendo missionário, porque eu não imaginei que eu ia casar. Então, todos os dias nós acordamos 5h15 da manhã, arrumamos as crianças, deixamos elas no colégio. Depois eu corro para a Sagrada Família ou para a Paróquia São Sebastião para participar da missa. E depois nós temos uma manhã de oração, né? No nosso caso da Comunidade Vida, nós ficamos em silêncio absoluto, passamos 2 horas rezando e depois temos um momento de almoço comunitário, quebra-se o silêncio e à tarde e à noite trabalhando. Então, é muito impressionante saber conciliar o tempo da família, o tempo da esposa, o tempo dos filhos com o tempo da vida missionária. E eu sempre tive medo achando que isso seria um grande conflito. E na verdade não é, uma grande graça. Porque viver o ordinário da vida, como a sua vida, como a vida de tantos que possam estar nos assistindo, sabendo que eu estou consagrado a Deus, é uma graça maravilhosa. Há muitas renúncias. Há renúncias de descanso, há renúncias de passeio, há renúncias de tempo, né? Como você disse, eu sou pai de muitos, né? Então meu celular não para, eu tenho que às vezes me policiar muito para não atender e não quebrar o momento de intimidade com Deus. Sim. Uma hora estou numa paróquia, uma hora estou em outra, corre para um lado, reunião para aqui, vamos começar o planejamento no Shalom, eu tenho que organizar tudo. Mas em meio a tudo isso, ver o Espírito Santo conduzindo a minha família, a minha masculinidade, o meu ser homem, o meu ser esposo, o meu ser pai, o meu ser responsável local e ser missionário. Então, em meio a tudo isso, é uma vida belíssima. E isso no Carisma Shalom. Se você ainda não conhece o Carisma Shalom, venham nos conhecer. Perceber, né? Tá ali a família, tá ali os padres, tá ali os celibatários, os jovens, as crianças, todos juntos, vivendo uma vida comunitária, uma vida eclesial, uma vida de Deus. Né? Então, posso resumir assim, que há muitos desafios. Eu gosto de ler muito, meu grande desafio hoje é como ler. Né? Então, eu tenho que entrar muitas madrugadas lendo, né? Eu gosto demais de ler, então seria o meu hobby, né? Então, depois que termina lá o ritmo da casa, 9h30, 10 horas da noite, as crianças já dormindo por causa do colégio, depois que a gente termina as atividades da casa, eu paro para rezar e ler. Então eu vou até meia-noite, 1h da manhã lendo. E no outro dia, 5h15 da manhã, de pé de novo. E é uma graça. Há uma tremenda graça nisso. Essa vida em Deus, né, é uma vida que, né, a gente sabe, tem as cruzes,
mas é uma vida na graça. Né? Deus, você relatando aí a sua rotina e tudo, você tem uma graça de Deus para realizar tudo isso com ordem, com alegria e com leveza. Porque o servir a Deus não é pesado. Né? Não é. Eu tive uma oportunidade uma vez, eu coordenava os eventos do Shalom, lá em Fortaleza, né? Por sinal, o festival Aleluia. E eu tive a oportunidade de visitar um empresário. Esse homem era muito rico, né? E lá tinha umas cotas de patrocínio do evento. E nessa conversa com esse empresário, um homem assim, brilhante, extremamente capacitado, fizemos ali toda a parceria do evento, e quando terminou ali aquele momento, aquele homem olhou assim para mim, ficou me olhando, e ele disse assim: eu queria lhe pedir um favor. Aí eu disse: pois não, pode dizer, né? E ele disse assim: olha, você veio na minha empresa me pedir um favor de uma parceria e nós vamos fechar. E ela não vai ser só para esse ano, vai ser para vários anos. Até hoje ele é patrocinador do evento lá em Fortaleza. Aí ele disse: mas eu gostaria de lhe pedir algo. Aí eu disse: sim, pois não. Aí ele disse: eu gostaria que você colocasse a mão sobre mim e rezasse por mim. Nossa, eu não imaginei que um homem daquele, financeiramente estabilizado, profissionalmente realizado, uma família lindíssima, né? Um homem que conquistou coisas impressionantes, me pedindo ali uma simples oração. E foi tão bonito poder colocar a mão sobre ele, rezar por ele e vê-lo se derramar em lágrimas. E ao final daquele momento ali, quando nós terminamos de rezar, Deus falou muitas coisas para aquele homem. Sobretudo, convido vocês a ler Isaías 43, de 1 a 8, foi o que Deus disse para aquele homem, né? Faze do Senhor as tuas delícias e Ele realizará os desejos do teu coração. E ao terminar aquele momento, aquele homem olhar e dizer: hoje eu dei o passo final para a minha vida, porque hoje eu senti que tudo que eu construí teve um sabor de eternidade. Meu Deus, que coisa linda! Então, tudo que nós fizermos com a minha vida missionária, a sua vida através desse canal, tantos outros, são pontes de eternidade. Nós estamos aqui para construir pontes de amizade. E eu acho que cada vez mais que nós nos unirmos em vista dessa evangelização das famílias, das crianças, dos presos, dos dependentes químicos, dos pobres, né? Como nós falávamos, né? Para nós, Shalom, o pobre é aquele que não tem Deus. Esse é o mais pobre de todos os pobres. Ele pode ser multimilionário, mas se ele não tem Deus, ele é pobre, né? E podemos ter pessoas paupérrimas, não tem nem o que comer, cheias de Deus. Então, nós precisamos nos unir muito neste mês missionário, né? Pedimos a graça de Santa Teresinha de sermos tudo para os outros, e pedimos a graça de São Francisco Xavier, que é o padroeiro das missões, de nós nos juntarmos para a evangelização. Não separados, juntos. Se você não tem o tempo, mas pode empreender o recurso, faça isso imediatamente, porque você está construindo pontes de eternidade para muitas pessoas, para uma sociedade mais bela. Verdade, isso é certo mesmo. Nil, você tocou aí no Aleluia. Eu sei que é um evento maravilhoso que acontece em Fortaleza, mas você até comentou que teve a oportunidade de coordenar esse evento, né? Fala um pouco do Aleluia para aqueles que... Olha, o Aleluia é o maior evento que a comunidade Shalom realiza, é um festival que acontece em Fortaleza sempre no período das férias, em julho, entre a terceira e a quarta semana do mês de julho. São 5 dias de evento.
É um festival de artes integradas, música, teatro, dança. E lá passam os principais cantores católicos do Brasil, né? Padre Fábio de Mello, Valmir Alencar, Eliana Ribeiro, tantos outros, né? Rosa de Saron, tantos outros, né? Passam por lá. E é uma coisa estupenda, porque o ápice do evento é o sábado. Ali a arena do Hallelujah tem aproximadamente 300 mil pessoas. E à meia-noite, todos os dias do evento, à meia-noite, é um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então você imagina 300 mil pessoas em silêncio. Os técnicos das empresas de som ficam loucos, porque eles têm um equipamento que eles medem as ondas sonoras por causa dessa questão de poluição sonora, né? Então, quando todas as bandas estão tocando, os equipamentos ficam mudando de cores ali, mostrando a intensidade do volume. Mas na hora da adoração, 300 mil pessoas em silêncio, e o Santíssimo lá em cima do altar, no palco principal. Meu Deus, quantas graças! Pessoas sendo libertadas das drogas, pessoas sendo curadas fisicamente, pessoas sendo libertas da influência do mal, famílias sendo restauradas, jovens tendo uma experiência tão forte de Deus que depois eles querem consagrar a sua vida. É um evento estupendo. Se Deus quiser, um dia Goiânia poderá ter um Hallelujah. E nós estamos pegando as matrizes dos eventos de Fortaleza e começamos a trazer para Goiânia. Então, esse ano nós fizemos um congresso mariano, fizemos agora um evento para o jovem, o Christus Vivit, que pode ser um prelúdio de um Hallelujah, onde tiveram 700 jovens, né, lá na paróquia do Padre Luiz Augusto, em Aparecida de Goiânia. E nós vamos percebendo que a organização de eventos também é uma grande estratégia para chegar ao coração, sobretudo, dos jovens. Esse próximo ano, a partir de agora que estaremos fazendo o planejamento estratégico da missão de Goiânia para a evangelização, nós queremos trazer um congresso de cura e libertação, nós queremos dar continuidade ao Congresso Mariano, nós queremos fazer um festival de música, iremos realizar o Réveillon da Paz no final, virar o ano com a bênção do Santíssimo à meia-noite. Prestem atenção, não interessa a cor de roupa, interessa o seu joelho no chão recebendo a bênção de Deus, né? O Réveillon tem essa proposta de ali à meia-noite, enquanto no mundo todo tem o brilho dos fogos, e você se encanta com algo que vai passar, ali à meia-noite você está recebendo a bênção do Senhor para um ano que vai começar. E essa bênção é eterna. Então, esses eventos de Fortaleza, o Hallelujah, que é um grande sonho de Deus. Nossa, eu poderia aqui passar um dia contando as experiências do Hallelujah. Mas perceber que o sonho de Deus começa em acreditar nas coisas pequenas e nelas Deus transformá-las em grandiosas. O Hallelujah é esse grande evento porque ele foi sonhado no coração de Deus e transportado para o coração do Moisés de forma muito humilde. Começou com um pequeno festival de música e se transformou no maior evento da América Latina em nível de música católica. Então vale a pena você conhecer, visite Fortaleza em julho para o festival Hallelujah. Isso aí. Nil, e você citando aquela passagem de Isaías, né, que Deus deu para você no momento em que você rezava pelo empresário, aquilo é muito verdadeiro. Põe as tuas delícias no Senhor. Eu tenho que me corrigir, o Salmo 36, não Isaías. Salmo, me perdoem, é o não Salmo falei mesmo. 36. Salmo 36, 37. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do seu coração Ele realizará. É uma promessa que se cumpre realmente na vida daqueles que se entregam a Deus e a sua vontade. Você é prova disso. A mais pura verdade.
foi preciso, repito, como pessoa, perder todos os meus sonhos, todos os meus projetos, toda uma estabilidade financeira para me encontrar com aquele que é o tudo. E uma vez estando nele e com ele e por ele, viver uma vida segundo a vontade dele. É um sonho, é um privilégio. Eu posso dizer que a minha vida missionária é um privilégio. Sem dúvida. É um privilégio. Poucos têm essa oportunidade, mas como nós gostaríamos que muitos tivessem essa oportunidade, né? Próximo ano estamos abrindo a vocacional do Shalom. Meu Deus, famílias se consagrando a Deus, jovens se consagrando a Deus. Venham nos conhecer os carismas novos da nossa igreja local, né? Temos a Luz da Vida, temos outros carismas, temos o seminário diocesano. A igreja no próximo ano estará num ano vocacional, a igreja do Brasil inteiro. A nossa arquidiocese vai lançar agora em novembro o ano vocacional, empurrar os jovens para a vida religiosa, não só para as faculdades, não só para a sociedade civil, mas para a vida religiosa, porque vocês formarão bons homens, homens segundo o coração de Deus. E formando o coração, se transforma a sociedade. Com todo respeito aos senhores políticos, não é apenas na estrutura externa que vai se resolver. Ajuda muito, mas o que muda a sociedade é mudar o coração. Porque se o coração é bom, as atitudes são boas. E se as atitudes são boas, elas se assemelham às atitudes de Deus, que sempre quer o bem dos seus filhos. Então, um privilégio. Estar aqui é um privilégio, falar de Deus é um privilégio. A vida com Deus é realmente muito bela, né? Você falando dos 40 anos da Shalom, a Shalom hoje, ela, digamos assim, que ela goza de uma maturidade espiritual muito grande, né? Deus foi construindo algo assim tremendo, né? Através da Shalom. Fale um pouco sobre isso para a gente fechar aqui esse momento. Bom, nós acabamos de completar 40 anos e agora em setembro, de 23 a 28 de setembro, nós fizemos a Convenção Shalom lá em Roma. Cada 5 anos a comunidade vai para Roma e ali ela renova as suas promessas perante o Santo Padre. E eu creio que muito do que o Shalom já serviu à igreja se deve, em primeiro lugar, a uma vida do fundador e da cofundadora profundamente alicerçada na vida de oração. São homens de oração. Uma mulher mística, um homem místico, homens, ele e ela, profundamente empenhados com a igreja, empenhados com a evangelização, aonde o programa formativo do Shalom é muito seguro, né? Os nossos grupos de oração têm um itinerário espiritual, que é o caminho da paz. Nós não ficamos ali no achismo. Não, o nosso caminho espiritual ali, o itinerário espiritual está firmado no magistério da igreja, na mística dos santos, na espiritualidade do carisma, no magistério papal. Então as pessoas têm a oportunidade de crescer, né? O grupo de oração faz a pessoa crescer, se tornar uma testemunha na igreja e como igreja na sociedade. Então, os membros da comunidade Shalom, através de uma formação sólida, uma formação sempre conectada com o que a igreja está pensando, com o que a igreja está falando, com os propósitos da igreja, uma obediência filial com os senhores bispos. Meu Deus, que tristeza ver muitos católicos falando mal dos bispos. Seja ele quem for, né? É um bispo, é um sucessor dos apóstolos. Verdade. Essa comunhão com o Papa, com o ministério petrino, né? Com o magistério da igreja. Às vezes, nesse tempo de eleição, estão dizendo, nossa, como é difícil votar. Não, não é difícil votar. Vote com o catecismo na sua frente. É fácil votar, né? E ao mesmo tempo, essa
maturidade espiritual se deve a uma busca sincera, reta e profunda de uma vida de oração. Nós comentávamos aqui sobre os livros que nós gostamos de ler em comum, né? Tanqueray, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, Garrigou Lagrange, Antônio Roy Marin, tantos outros, né? Um Raniero Cantalamessa, uma espiritualidade segura. O carisma Shalom é uma espiritualidade segura. Tanto é que a igreja o reconheceu como um carisma, um novo carisma neste tempo e para este tempo. E eu termino dizendo a frase do Papa para nós na Convenção Shalom, né? O Papa Francisco disse para nós: vocês não são frutos de um projeto que nasceu sentado numa mesa através de boas ideias. Vocês são frutos da primazia do Espírito Santo. Nunca se esqueçam disso. Porque vocês são frutos da ação do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que o carisma Shalom é um carisma conduzido pelo Espírito Santo. E devemos com muita gratidão a esta fidelidade dos fundadores, né? De uma vida de oração autêntica, diária, parada, aos moldes de Santa Teresa, né? E graças a Deus o Shalom também tem fortes baluartes, São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila. E como o nosso grande intercessor também, São João Paulo II, aonde o fundador pôde ofertar a sua vida e que depois veio se tornar santo e é hoje para nós este grande intercessor, porque nós no carisma Shalom temos sim uma espiritualidade muito colada ali no coração de São João Paulo II. Pronto, é um pouco do carisma Shalom, carisma belo, venham nos conhecer, estamos ali no Jardim América e uma alegria estar aqui para, enquanto carisma, servir a este canal e a tantos outros que nos escutarão e nos verão, né? Com certeza, Nil, muito obrigada assim, pela sua disponibilidade, né? Em estar aqui conosco. Foi riquíssimo esse momento, foi um momento de partilha, né? E de nos conhecermos mais, porque nós estamos tendo aqui o nosso primeiro encontro e eu espero que nasça daqui uma amizade em Deus, certamente, né? Desejo isso, que nós possamos cultivar uma amizade em Deus. E onde você pode ser encontrado? Falei para os nossos internautas aí. Bom, nas redes sociais, @Shalom Goiânia no Instagram, é o nosso canal oficial, né? Temos o Facebook também, Shalom Goiânia. Vou disponibilizar aqui meu WhatsApp, 629 9231 1316. Nós estamos ali no Jardim América, na Avenida C205, na quadra 33, lote 13. Tem uma placa bem grandona lá. Logo subindo ali a Avenida do Tatico, né? Sai da T7 com a C4, subindo, 3 quarteirões para cima, chamam. Todas as tardes nós estamos lá à disposição para rezarmos por você. Lá nós temos uma capela linda para você fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você quiser fazer um retiro, faça lá na nossa casa. Tem a lanchonete, tem a Casa dos Missionários para dar apoio. Estamos toda sexta-feira lá na Basílica Sagrada Família, das 2 às 17, das 14 horas às 17h30, fazendo oração de cura e libertação pelas pessoas, oração, acompanhamento. E na nossa casa, né, no nosso centro de evangelização, se liguem na programação que sairá do Shalom 2023, assim que terminar o planejamento estratégico, para vocês verem que os 10 anos do Shalom nós vamos completar no próximo ano, 29 de agosto de 2023, 10 anos da comunidade Shalom aqui em Goiânia, será marcado por eventos fortes de evangelização. Você é o nosso convidado, você venha nos conhecer e nós teremos o prazer de estar com você e lhe apresentar esse carisma belíssimo. Belíssimo mesmo. Bom, Nil, olha, Deus abençoe, continue abençoando, né, muito a sua vida, a sua família, a sua missão, a sua comunidade, a Shalom, né? Que você cresça cada dia mais nessa graça mesmo, né? De servir
ao nosso Deus maravilhoso, que é o nosso tudo. E nós podermos dizer como Santa Teresa, né? Somos filhos da igreja, né? Que coisa bela. Então Deus te abençoe muito e obrigada, uma gratidão imensa pela sua presença aqui Muito conosco. obrigado. E que os nossos internautas continuem ligados aqui no nosso canal, para não perder os nossos próximos conteúdos. Muito obrigada. Shalom para você. Não só assista, compartilhe, se inscreva, divulgue, porque as grandes obras de Deus precisam de oportunidades como essa. Seja também um evangelizador através desse conteúdo. Obrigada. Shalom. Shalom.